quando a gente vai estudar um assunto, a gente começa fazendo uma breve revisão do tema. Então, quero estudar direito constitucional porque vai cair no meu concurso, sempre cai e sempre reprova a gente. Qual que é o procedimento? Você vai começar com teoria da Constituição. Teoria da Constituição. Nossa Constituição, ela é pedra, promulgada, escrita, dirigente, rígida e analítica. Eu não acredito que 1 hora de aula, 70 páginas na doutrina e você transforma isso numa palavra ridícula como essa. Sim, pedra, promulgada, escrita, dirigida, rígida e analítica. Valdinei, eu assistindo sua aula, eu começo a acreditar que realmente passar em concurso tem macete. Claro que tem. Não tem nada a ver com inteligência ou com falta de inteligência. Então, é esquerda. Então, a teoria da Constituição é essa. Vencida a parte de teoria da Constituição, nossa colega começou na aula lá, esses materiais estão todos lá na sua área do aluno, tá? Introdução, princípios, conceitos, fontes. Sempre que a gente for estudar um direito, a gente começa por essa parte. Então, vencida a primeira parte, a primeira fase de teoria da Constituição, a gente vai ali para o artigo 1º ao 4º. Artigo 1º ao 4º. Primeiro, segundo, terceiro e quarto vai falar do seguinte: dos poderes, boa noite, dos poderes, que falam que são 3, mas tecnicamente falando não são 3, poder é 1, indivisível, então vai falar dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nós vimos exaustivamente, não só nesse curso, mas em outros módulos também, que os poderes eles exercem atividades típicas, mas também exercem atividades atípicas. Aí falamos dos fundamentos, o FUS CIVIVAP. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Vencido fundamentos, falamos também sobre objetivos. Quais são os objetivos? Sempre que a gente tem um objetivo, a gente pratica verbos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza. E depois, como é que o Brasil rege-se nas suas relações internacionais? Repúdio ao terrorismo, não intervenção, autodeterminação, soberania, repúdio ao terrorismo, solução pacífica dos conflitos. E por último, o parágrafo único do artigo 4º, nós vimos que o Brasil buscará a união com os povos da América Latina, visando formar uma sociedade latino-americana. Nós temos esse exemplo no Mercosul, ou como virou motivo de piada daquele presidenciável, a URSAL. Mas enfim, essa é a parte teórica que na maioria dos concursos, 7, 8 questões, 4, 5 estão ali. Uma partezinha, melzinho na chupeta. Quando eu disse que fiz a opção de ministrar aula em curso preparatório, eu justamente tinha essa intenção. Pegar essa minha experiência de quem sofreu muito, e a palavra certa é sofreu mesmo. A gente sofre por ignorância, e ignorância no sentido técnico da palavra, a falta de conhecimento. Um negócio desse que você pega para estudar, você vai no sapatinho, tranquilo, ganha mais de metade dos pontos. Polícia, então, concurso de SESP, então, 10 questões, 5, é só isso. Coisas que você, depois que já leu várias vezes, como é o meu caso, falei aqui para vocês de cabeça, decorado. Legal?
Então o que acontece? Metade das questões são essas, 35% das questões é esse artigo 5º que nós vamos ver nesta aula, talvez não todos, mas pelo menos a grande maioria, e os outros 15% disputam entre segurança pública, administração pública, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, processo legislativo, etc. Então é muito tranquilo constitucional o que vocês têm que estudar. Vencida essa parte, então vamos, né? Artigo 5º, de longe, o artigo mais importante do sistema jurídico brasileiro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Tem uma atecnia aí, né? Nosso constituinte mandou mal. Nosso constituinte, às vezes, ele manda muito mal. Tem desculpa para eles? Tem desculpa. São médicos, são farmacêuticos, são empresários, são milicianos, é gente de várias profissões que estão lá. Então os caras não são juristas, embora tenham assessoria boa, mas eles não são juristas. Olha só, a garantia da lei é só para os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país? Claro que não. Um estrangeiro que está de férias é que ele tem a proteção, não pode ser morto, pode ser preso, se não for em flagrante delito, não pode ser torturado, etc. Então veja, sublinhe isso aí, não é somente aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Residentes, vocês sublinham por a saga das canetas. Começou. Então, em trânsito também. A inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Não sei se eu já falei também, se não falei, repito, nós temos em matéria de igualdade material e igualdade formal. Formal é da forma. Sempre tem esse macetinho no direito. O material vai variar de direito para direito, mas a igualdade formal em qualquer direito vai ser aquela forma, aquele modo de se operacionalizar o direito. Então a gente coloca aqui, ó, você chega num atendimento público, num serviço público, tem um ato lá dizendo fila única. Todas as pessoas que quiserem um atendimento deverão entrar naquela fila. Formal, para todo mundo. Acontece que dentro do nosso ordenamento nós temos uma lei que garante atendimento preferencial para lactantes, para idosos, para grávidas, para mulheres que estão com crianças pequenas, pessoas, melhor dizendo, que estão com crianças pequenas. Então vejam que essa pessoa aqui, ela não está na mesma forma de uma pessoa normal. Então ela vai para uma fila especial. Acontece que se chegar uma outra grávida, e agora? Agora elas estão na mesma forma. Agora não há o que falar de ter preferência uma sobre a outra. Um exemplozinho bobo do micro para o macro. Então, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. É uma vertente do princípio da legalidade. Só por lei eu posso ser obrigado a fazer alguma coisa. Só por lei. Veja que quando nós falamos disso aqui, uma outra coisa importante que também eu já falei, mas que precisa ser repetido por várias vezes, é a seguinte, meus colegas. O que acontece?
para você ter um estudo sistematizado, completo, dirigido, você precisa botar os direitos para conversar. Vocês precisam botar os direitos para conversar. Eu já expliquei para vocês que aqui nós temos a bolinha do direito. Nós temos aqui a divisão dos direitos, veja. E aí eu coloquei, aqui nós temos direito civil, direito penal, direito constitucional, direito administrativo, vários tipos de direito. Essa divisão, ela é meramente didática, obrigado, certo? Meramente didática. O direito, assim como o poder, ele é uno. A gente soubesse o preço que é dentista, não estava abrindo na boca, né? Então, o que acontece? O direito, ele é uno. Vai ser diferente das outras. Isso só por aqui? Não, esse sim. Aqui? Assim? Se eu não tivesse quebrado ela, né? Não, mas é assim mesmo. Ah, É só encaixar. Enche ela. então enche aqui? É. Ah, então essa é melhor que a outra. A outra é uma palhaçada. Aí não vira ela. Não, Aí. Isso. vira aqui assim, né? É o que eu ia fazer, gente. Vocês me assustaram aqui. Não faz isso, né? Se virar daquele jeito ia cair. Então o que acontece? A gente tem que botar o direito para conversar. A gente tem que botar o direito para conversar. Quando a gente fala aqui, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Nós temos um princípio da legalidade aqui no direito constitucional. Você automaticamente vai lembrar desse princípio lá no administrativo. O que quer dizer esse princípio da legalidade para o administrativo? O agente público ou administrador público só pode fazer o que a lei determina ou o quê? Ou autoriza. Desse jeito eu vou muito bem. Desse jeito eu vou muito bem. Nossa, vou dar os direitos para conversar. Do jeito que eles me cobrarem, eu estou tranquilo. E sabe por que a gente tem que estudar assim? Porque há 10 anos atrás, 8 anos atrás, eu lembro que eu fazia concurso e vinha assim, ó, português, administrativo, constitucional, acabou isso. Você abre a sua prova e você já leva uns 5 minutos para descobrir do que ele está falando, para ver como que o nível de dificuldade aumentou muito. Aí você olha e você fala, ah, é constitucional, ah, é administrativo, ah, é penal. E tem assunto que nem tem essa divisão, ele quer saber do direito. Se você é um concurseiro juninho, se você é um concurseiro de apostilinha, ah, meu irmão, passa amanhã, já era. Você precisa ter essa visão do direito aqui, ó, uma visão global, Legal? Então, ninguém será obrigado a fazer ou deixar fazer alguma coisa na virtude de lei. É uma vertente do direito civil. Direito administrativo, o agente público, o administrador público só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Vencemos essa parte, vamos 3. Ah, vai ser assim, é selinho, parceiro. Porque esse material, se não está lá, ele vai estar até meia-noite. Porque eu tenho quase concepção que eu tenho. Porque é um material que eu estudo sempre. Está sempre nas minhas revisões e décimas. Direitos fundamentais. Principalmente porque eu vou atualizando eles com as jurisprudências do STF e STJ. Então vai entrando informativo novas, eu vou atualizando. Então, pode ser que eu comi bola, né? Bola nas costas, esqueci de subir. Mas se eu esqueci, eu subo lá em casa. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Nós já conversamos que não existem direitos absolutos. Ah, vamos lá.
Não existem direitos absolutos. Isso aqui é regra ou é exceção? Regra. A doutrina moderna, essa pastilha é muito forte. Nossa, essa pastilha é bruta demais. É a única que salva também. Qual que é a exceção aqui para a doutrina mais moderna? Direito à integridade física. Você tem então um direito absoluto à integridade física, de forma que você não pode ser o quê? Torturado. O professor esqueceu de falar isso para a polícia. Claro que não, né? Claro que não. A polícia já mudou demais. Polícia é outra. Nossa, sair da polícia tem aí, sei lá, punhado de anos, 12 anos. Cara, é outra polícia. Vai melhorar mais com os senhores lá dentro. Então, o que acontece? Eu falo de proibição da tortura, dou um exemplo na doutrina sobre a teoria do cenário da bomba relógio. Odinei, isso é coisa de magistratura, isso é coisa de Ministério Público, isso é trem de delegado e polícia. Não force a barra, porque nós não somos obrigados. Eu só estou dentro daquela teoria lá de mostrar para vocês o que está acontecendo no direito, para que caso você tenha curiosidade, e um dia que você estiver no YouTube, como eu fico, madrugadas vendo coisas da Marvel, né? Já assistiram Capitã Marvel? Quem assistiu? Tá certo ou tá errado? Tá certo, gente, tá certo. Tem que descansar um pouco. Então, um dia que vocês estiverem na madrugada pensando na vida, você fala, teoria do cenário da bomba relógio, o Valdir falou alguma coisa, deixa eu ver o que é isso aqui. E aí você vai pesquisar, vai ler, vai estudar por prazer. Então, essa teoria do cenário da bomba relógio é o que a doutrina fala lá nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com a gente aqui. Lá nos Estados Unidos, tem doutrinador que defende que pode sim usar a tortura se estiver em caso, se estiver em voga, se estiver em comento, algo muito importante. O que essa teoria diz? Tem um terrorista que está com uma bomba. O cara colocou uma bomba em algum lugar e a polícia não consegue achar. Essa bomba vai explodir um trem, igual teve lá na Espanha, vai explodir um trem e vai matar 150 pessoas. Cara, vou dar porrada nesse terrorista até ele contar. Nesse caso, essa doutrina americana, repetindo, essa doutrina americana garante que essa tortura ela seria relativizada. Com base em quê? Não existem direitos fundamentais absolutos. O terrorista tem direito à sua integridade física? Tem. Mas 150 pessoas, ou todas aquelas que seriam mortas, também têm direito à vida. Essa bomba vai ceifar isso aí. Então, num conflito entre direitos fundamentais, é o caso concreto que vai dizer qual que vai prevalecer. É o que vai aparecer na prova de vocês. Quando estivermos, anotem, quando estivermos diante de conflito entre direitos fundamentais, quando estivermos em conflito entre direitos fundamentais, é o caso concreto que vai definir
qual direito deve prevalecer. E vai definir qual direito vai prevalecer. Como que cai na prova de concurso? No caso de um conflito entre a vida e a liberdade, prevalece a vida. Você fala, a vida é o mais importante dos direitos. A banca achou que me pegou, mas eu que peguei. Ainda fala assim, mas eu que peguei ela ainda. Não conjuga nem, mas eu que a peguei. Não, eu que peguei ela. E aí marca e leva tinta. Porque entre conflitos, ou no conflito entre direitos, você não pode falar cegamente que um deve prevalecer. Ah, mas mesmo a vida? Mesmo a vida. Porque a vida, ela tem uma exceção que cabe pena de morte. Qual é o caso que cabe pena de morte no Brasil? Um caso de guerra declarada. Ah, é? Eu não sabia disso. Eu não sabia. Então, no caso de guerra declarada, você, traidor, quando for preso e sentenciado numa corte militar, pode ser sentenciado a pena de morte. Como é que é feito isso? Código de Processo Penal Militar diz: colocar você num paredão de fuzilamento, 6 soldados com fuzis, ao som de nos alvos à frente, fogo à vontade, vai te meter bala. Ah, é, professor? Pode isso? Mas ele não está numa democracia? A democracia diz que nenhum direito é absoluto. Regra. Legal? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quando eu falo disso aqui, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vocês que estão com polícia no sangue, falou anonimato, você lembra de quê? Anonimato. Pode ter denúncia anônima? Pode, tem certeza? Qual é o outro nome da denúncia anônima que vem na prova? Denúncia apócrifa ou inqualificada. Posso ter uma denúncia anônima falando de um crime? Óbvio que sim. Como é que vocês conjugam isso com o que eu acabei de falar? Por um lado, eu tenho a vedação do anonimato. Por outro lado, eu tenho a segurança da sociedade, que tem direito de saber quem praticou um crime, de saber por que um crime foi praticado, de saber que o cara que praticou aquele crime foi condenado ou foi absolvido, enfim, foi julgado. Vejam como que o estudo do direito ele é muito mais aprofundado do que essa leiturinha aí. Ah, eu vou estudar para artigo 5º, inciso 1 tal, inciso 2 tal, inciso para, você não está refletindo sobre ele. Se a banca for uma banca inteligente como o SESC, que cobra o que é aquilo lá, você não consegue. Ele te dá essa escrita. É livre a manifestação do pensamento sendo vedado anonimato. É o que nos diz o artigo 5º, inciso 4. De base disso, então você precisa entender o direito. Ah, olha aqui, no caso da vedação à denúncia anônima. Por um lado, eu tenho aqui, ó, numa parte da balança, a proibição do anonimato. Na outro pratinho da balança, o direito da sociedade de ter segurança, ou pelo menos a sensação de segurança pública. E esses pratos precisam ser equilibrados. Por que os pratos devem ser equilibrados? Porque não existem direitos fundamentais absolutos. No caso de conflito entre eles, o caso concreto que vai decidir. Vocês estão percebendo que tem diferença de material para material, de livro para livro, de apostila para apostila?
de professor. Rapaz, o negócio é muito mais profundo. O negócio é muito mais. Então, o que acontece? Eu quero que vocês prestem atenção nessas aulas, anotem, prestem atenção no material, para você ter uma visão completa do direito. Ler isso aqui, qualquer um lê. Qualquer um lê. Legal? Então, voltamos aqui. Uma breve revisão de direito processual penal. Para quem chegou atrasado não ouviu, mas eu que vou ministrar esses últimos 3 encontros que estão faltando, porque o professor deu um problema, ele vai ter que assumir um outro semestre lá. Então vamos lá, denúncia anônima chamada de apócrifa inqualificada. Pode denúncia anônima no ordenamento jurídico brasileiro? Pode, mas quando o delegado, que é a autoridade policial, toma ciência dessa denúncia, como que é o nome da denúncia que o povo leigo chama de... Vou lá na delegacia fazer uma denúncia. Como que é o nome dessa denúncia? Notícia crimes. O que é denúncia, pessoal? O que é denúncia? Denúncia é a peça acusatória que deflagra a persecução penal. Tecnicamente falando, dentro do direito processual penal, denúncia é isso. O Ministério Público toma ciência de um crime, chega o inquérito para ele, ele olha, ah, bonito, Joãozinho, dia tal, às horas tal, na rua tal, com intenção de matar, atirou no fulano. Fulano de tal foi socorrido, mas mesmo assim foi a óbito. A guarnição da PM passando, prendeu o Joãozinho em flagrante. Foi preso para a delegacia, lá assinou a nota de culpa e confessou o crime. Tendo em vista esses elementos, deflagro a ação penal e denuncio ele pelos artigos 121, parágrafo tal. Isso é uma denúncia. É a peça acusatória que deflagra o processo penal. Vamos ver isso em processo penal? Sim, óbvio ou claro? Princípios, inquérito, ação, provas e prisões, vocês têm que ser doutores. Vou repetir. Princípios, inquérito, ação penal, provas e prisões, vocês têm que cuspir conhecimento. 10 questões, cara, de 10 eu vou matar as 10. Eu não posso perder questão de processo penal, porque se eu perder questão de processo penal, eu vou levar tinta no raciocínio lógico, vou levar tinta na informática, vou levar tinta no português, acabou para mim. Então, administrativo, constitucional, história, geografia e processo penal, é 40 questões? É 38. 38. Você vai para bater na cara da prova. Você vai para arrebentar, não se arrebentar. Mas então, olhem só. Notícia crimes, né? O delegado tomou ciência da denúncia. No Facão, em tal lugar, assim, assim, assado, tem um corpo lá. O que o delegado faz? Já instaura o inquérito policial? Sim ou não? O que ele faz? O funcionário público delegado de polícia, assim como todos os outros agentes administrativos que estavam aqui, ó, achei que já tinha pagado. Todo agente público só faz o que a lei determina ou autoriza. A lei determina, vamos lembrar aqui dos princípios expressos ou explícitos da administração pública, artigo 37, LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Um agente público que segue isso aqui é um cara diligente, é um cara esperto. Conselho de ex-polícia para quem quer entrar na polícia. Policial deve ser atento, mas ele não pode ser afobado, não pode ser afoito.
todo afoito na polícia se lasca, para não falar outro termo. Então, ele não é afoito, ele não é como o Neto, o famoso e querido e saudoso 06 do Tropa de Elite, que infelizmente o ator morreu, né? Fiquei muito triste com essa notícia, um acidente totalmente. Como é que o cara morre ali no Flamengo? Um retão e um canteiro, ele morreu. Olha, é difícil, menino 42 anos, excelente ator. Mas no papel lá da Tropa de Elite, ele é um cara afoito, ele é um cara louco. Ele primeiro ele sai igual louco e depois ele vê as consequências. O delegado pode ser assim? Claro que não. Então o STF fala que ele vai fazer o quê? O que é VPI? Verificação preliminar de inquérito. Chama 2 agentes de plantão. Ô, tá de plantão aí? Tô. Cadê o pessoal das operações? Estão aí? Então, ó, faz o seguinte. Um informante me ligou aqui que tem um corpo ali assim, assim, assado. Pega aí mais 2, pega uma arma longa, vai com uma viatura caracterizada, leva a câmera fotográfica e me confirma se é isso. Claro que isso aqui na nossa região que é tranquila, né? Como é que o cara vai fazer uma VPI dessa aqui lá no Morro dos Macacos, que ainda não está pacificada? Vai só 2 lá? Isso, vai lá. O chefe do tráfico que falou que tinha um corpo lá só para matar a polícia. Aí você vai de 2 lá mocorongando, toma tiro. Então veja, essa verificação preliminar de inquérito, ela varia de lugar para lá no Rio de Janeiro, vai 4 viaturas com 4 cada um. Aí 16 caras para ver se é. Então, enfim, verificação preliminar de inquérito para ver. Olha, realmente tem um corpo aqui. Aí o delegado instaura o inquérito, vamos ver o que esse corpo está fazendo ali. Quem que matou, jogou, matou, morreu ali mesmo, etc. Então, o que acontece? Anonimato, a gente vai matar isso lá em processo penal. Vamos assegurar o direito de resposta. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral à imagem. Pessoal, dentro de direitos fundamentais, por que é proibido nessa parte de cima aqui, ó? Por que é proibido o anonimato? Para a pessoa ter direito à resposta. Para a pessoa ter direito à resposta. Porque se alguém me xinga num jornal, se alguém me xinga na TV e está lá com a cara toda coberta, eu não vou saber quem é que está me caluniando, difamando, injuriando, para eu poder ter o direito de resposta. Então é para isso. Vocês devem perceber, vocês estão aqui para adquirir o conhecimento, para passar no concurso público, para melhorar de vida, para ter estabilidade financeira, para trocar de carro, para comprar um carro, para trocar uma casa, para viajar, enfim. Os desejos são os mais variados possíveis e isso é muito bacana, isso é muito legal, isso é honroso, isso é legal. Pô, meu filho, eu quero dar uma vida melhor para meu filho, eu quero botar ele para estudar, eu quero mandar meu filho para estudar nos Estados Unidos, é bacana isso, esse é o caminho correto. Então o que acontece? Vocês devem perceber que nessas situações de estudo é muito importante que você pergunte por quê. Não igual a piada, né? O pai muito preocupado com a educação do filho chama ele e fala: ô meu filho, passa bem aqui, meu filho. Olha, eu estou sentindo que você não está muito bem na escola, meu filho. Você tem que estudar, você ser alguém na vida. Olha, eu vou te dar um conselho. Tudo que a professora falar, o professor falar lá, você tem que perguntar por quê. Tem um motivo daquelas coisas acontecerem. E aí o menino muito bom, essa geração de hoje está muito boa, né? Super obediente, eles estão maravilhosos. E aí ele chega no outro dia, a aula de história, a professora fala: pois é, em 1500 o Brasil, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ele levanta a mão e fala o quê? Por quê, professor? Então veja que não é bem esse sentido do porquê.
mas é você estudando com o objetivo de passar num concurso, claro, realizar o seu sonho, ter estabilidade, mas é que para você ter uma boa atividade funcional. Olha, eu ficava fulo da vida com os colegas que não sabiam nada. Aí o cara, ele não gosta de pesquisar, ele não gosta de ler. E o que acontece na ocorrência? Toda ocorrência ele quer te perguntar as coisas. Mas por que você não estuda, velho? Então é importante que você saiba as coisas até para você ser um bom profissional. Não adianta, você não vai usar só para passar no concurso. Você vai usar disso na atividade do seu dia a dia. Então essa asseguração do direito de resposta tem relação direta com o inciso anterior, que é por que não pode ter aqui por que não pode ter o anonimato. Você deve assinar. Para quê? Se caso alguém se sinta ofendido, tem o direito de entrar com direito de resposta. Vamos trazer isso para um informativo. STF discutiu bastante isso. Vamos lá. Biografia. Um jornalista escreveu a biografia e lançou o livro do Roberto Carlos, a biografia do Roberto. Quem é INSS, que já praticamente já tem 80% da banca definida como CESP. Quem é INSS, vamos ficar atento e informativo, hein? Eu vou subir todos os informativos de 2018 para vocês. Já subi tudo de previdenciário, agora esperando a internet. Liguei lá na fibra ótica e falei, pelo amor de Deus, gente, apresse com essa fibra ótica aqui, eu preciso subir 500 mil vídeos aqui e vocês não começaram a instalar nem a cavalhada ainda. Hoje quase que eu fiz um anúncio aí, ó, alugo internet. Eu tô quase alugando internet para subir os vídeos. Vestibular já começou, tem 500 vídeos, vocês está editadinho, olha, eu tô tentando subir aqui, ó. Vocês veem que eu não minto muito, olha lá. Estou tentando subir aqui para usar a internet, que é um pouquinho melhor. Então o que acontece? Vou subir todos os informativos de 2018, porque CESP é 80% informativo, 20% doutrina e letra de lei. Algum jornalista foi e fez uma biografia do Roberto Carlos. Nessa biografia ele falou algumas coisas que a gente nunca sabe se é verdade. Porque ele fala que é verdade, o Roberto nega. Quem que vai saber? Só quem estava lá. Uma dessas coisas apareceu lá no filme do Tim Maia, Para Toda a Vida. Que o Tim estava numa situação difícil, foi pedir uma ajuda para o Roberto. O Roberto falou assim, tem um sapato, tem aqui uma bota que eu não estou usando mais. E aí o Tim falou, não, mas eu não quero bota, pô, eu estou precisando de uma grana aí, não sei o que lá. Aí ele falou, dá um dinheiro para ele aí. Dá as costas para ele, sai andando, um assessor pega e joga o dinheiro assim, no peito do Tim Maia, e aí ele pega. E aí o Tim Maia morreu chateado com isso, segundo a biografia do Tim Maia, morreu chateado com isso porque ele não queria dinheiro trocado para pegar a ônibus, ele queria uma oportunidade de cantar. Roberto Carlos desmente isso, fala que jamais, em hipótese alguma, é mentira. Se alguém destratou ele não sabia. Nesse bate-boca para lá, bate-boca para lá, bate-boca para cá, o que importa para nós do direito? Claro que eu sou fã do Tim Maia e eu vou achar que é verdade, né? Mas para nós do direito, o que vai importar aqui? Vai importar que o Roberto ficou puto da vida e entrou com uma ação querendo explodir essa